Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai falar aí do relatório do Iridium, né? Que acabou de sair. Vocês estão assistindo esse vídeo no horário das 12. O relatório saiu tipo 9h55, bem antes do pregão mesmo. Então vamos conversar um pouco sobre esse fundo que teve aí o primeiro mês de sofrência, digamos assim, no rendimento por conta da deflação, né? Pagou 85 centavinhos. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, fazer uma reflexão de uma dinâmica aqui do Iridium que é diferente dos outros fundos, né? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Ele coloca, né? A deflação dos índices de preço, observada no mês de julho, se manteve em setembro. De fato, tivemos também deflação em setembro. IGPM de menos 0,985 e IPCA com menos 0,29 em setembro. Apesar de do fundo possuir vários riscos de resultado acumulado, fruto dos meses de inflação elevada, o cenário deflacionário começou a afetar a parcela de atuação monetária da carteira de crise. Cara, é uma mecânica que está acontecendo em todos os fundos, não é algo exclusivo do Iridium, faz parte, não adianta reclamar, xingar, brigar, bater, espernear. É o que acontece no fundo de papel. Deu deflação, o rendimento vai vir pior, não tem o que falar. Claro, o gestor ele pode fazer algumas, digamos, manobras para tentar segurar isso, ou o gestor simplesmente pode deixar acontecer, né? Então, e também não é nenhum demérito quando o gestor faz isso, porque é a dinâmica do produto. Galera, a gente estava tendo esses fundos de papel, quando a inflação estava batendo 1,6, entregando um caminhão de dinheiro para a gente, e agora que a inflação está batendo menos 0,68, que foi a de julho, vai entregar um resultado menor. É a dinâmica do produto. Entendam isso. Eu sei que é chato, você bate sua carteira, você vê o rendimento caindo e tal, mas, cara, faz parte. É o produto, é o que é. Não adianta reclamar. E olha só essa nota que o pessoal colocou. Mesmo assim, vale destacar que o resultado final deste item, né, da correção monetária, ainda foi positivo. Porque se vocês pegarem, por exemplo, o CNIP, foi negativo. O CNIP teve a correção monetária negativa. Então, tipo assim, o que o Iridium está falando aqui? Está falando assim, olha, cara, foi ruim, mas poderia ter sido pior. Então, basicamente, isso que ele está passando pra gente. E, galera, eu tô depois para fazer, eu tô esperando, né, vir essas rendas todas da deflação e tal. Eu vou fazer um vídeo com todas as rendas dos fundos de papel e a gente vai ver quem passou bem, quem passou mal, como é que foi esse momento, o que o fundo que pagou um rendimento bom fez para pagar esse rendimento bom, o que o fundo que pagou um rendimento ruim, o que ocasionou esse rendimento ruim. Enfim, estou esperando, até porque tem fundos que ainda nem sofreram a deflação, assim, o strike total da deflação. Então a gente tem que esperar aí acontecer para gravar, para a gente conversar um pouco sobre isso, beleza? E outro ponto que impacta o Iridium são os rendimentos recebidos da carteira de FIIs, também deram uma reduzida. Tem um ponto, pessoal, o Iridium ele tem aquela mecânica igual de um FOF, os rendimentos deles sempre estão atrasados. Então, por exemplo, o 0,55 que o Deva pagou este mês não impacta, não está contando nesse 0,85 do fundo, não tá compondo o resultado. No mês que vem vai. Então, se a gente está vendo aí uma perspectiva de vários fundos de papel, mês que vem, terem um rendimento um pouquinho melhor, né, conseguir dar uma respirada, pode ser que no Iridium a gente não veja isso. Por quê? Porque ele está atrasado. A parte da carteira, o que é CRI, vai ter um rendimento um pouquinho melhor, porém a parte da carteira de fundo imobiliário vai ser entregue em cheio os rendimentos ruins. Pode ser que fique até no 0 a 0 e pague algo próximo disso. Lembrando, galera, para fazer esse cálculo, dá para fazer, não é tão difícil, só é trabalhoso, porque teria que pegar toda a carteira de fundo imobiliário dele, colocar as quantidades, colocar quanto que cada um pagou para você descobrir, vai vir X de receita de FII. Cara, se fosse uma carteira menor eu até faria para vocês, mas uma carteira grande, tem fundo pra caramba e não vai mudar nada a gente fazer esse cálculo todo para descobrir que o fundo vai pagar um pouco a mais, um pouco a menos, isso aí, tipo, pouco importa. O que eu acho que o cotista tem que botar na cabeça estamos no momento de deflação. O fundo tá pagando pouco, paciência, e ainda tem um ponto, ganho real, de qualquer maneira. Mas assim, o fundo tá pagando pouco, paciência, é a mecânica. Quando o Iridium pagou 1,43, ó, vou pegar esse 1,43 de exemplo, eu não vi ninguém reclamar, né? Agora que o fundo tá pagando 0,75, as pessoas estão reclamando ou estão queimando as cotas do mercado secundário, não entendem a dinâmica do produto. Então, a gente tem que entender, fundo de crise está atrelado à inflação, então quando vier a inflação alta vai pagar bem, vier a deflação vai pagar mal, quando vier a inflação baixa vai pagar um rendimento mais ou menos ali. Então é isso, galera, não tem
dor de cabeça, não tem preocupação. A gente vai seguindo aí o monitoramento desse fundo. O desempenho no mercado secundário, agora com essa questão dessa última renda, ele já vem sofrendo um pouquinho, né? O VP dele, se eu não me engano, está em R$ 95, então quem sabe ele até busca o VP aí, para quem gosta do fundo, é uma baita oportunidade de comprar esse fundo no VP. Quem sabe ele fica até abaixo do VP. Aí, galera, o Iridium abaixo do VP, se vocês pegarem um gráfico de cotação dele e olharem quando ele fica abaixo do VP, são, assim, raríssimas oportunidades, né? Enfim, a carteira do fundo aqui, a gente pode conversar um pouquinho, ela é bem variada, bem mista, tem um monte de coisa aqui no meio, muita assim, a menos que você tenha um CRI do HGLG, você tem um CRI HGLG, você vai ter um CRI de um loteamento, de uma multipropriedade, enfim, ele é bem misto, né? Aqui ele está numa posição de caixa bem interessante, de 263 milhões de reais. Pelo tamanho do fundo é pouco, né? 7%, mas assim, é um caixa interessante, dá para ele aproveitar as oportunidades. E ele vem aproveitando, vocês vão ver já que ele comprou no mês. Vamos descendo. Carteira de fundo imobiliário ele não tem muita mudança, né? Não tem muito o que ficar falando. Legal, né? Que ele bota os preços médios. Aqui como que o fundo está distribuído entre CRI, FI. Esse FI, renda fixa, é um fundo imobiliário que tem uma dinâmica de renda fixa, então ele considera como renda fixa, e a distribuição por indexador, né? É muito IPCA. E os FIIs que ele tem, né? Os FIIs que ele tem também tem muita coisa IPCA. Eu não vejo tanta coisa CDI. Se tivesse mais fundo CDI, teria conseguido se segurar. Enfim. Aqui um pouco da taxamento da carteira dele bem interessante, né? IPCA mais 8,42. Temos um pouquinho de CDI mais 5,34. Olha só, essa taxa do CDI está muito boa. E as movimentações aí? O fundo vem alocando os recursos, comprou alguns CRIs, fez algumas compras e fez algumas compras e vendas de fundo imobiliário. Olha só o que o Iridium comprou no mês que ele aproveitou. Aproveitou para comprar Knip a R$92, né? Ele não é bobo, aproveitou que caiu, foi lá e comprou. A gente vê aí uma venda em Deva, ele vem vendendo o Deva no prejuízo, né? Já vem fazendo isso já tem tempo. Galera, sobre Deva, HCTR, Tord, etc, dentro do Iridium, cara, ele tá tomando um baita de um fumo na cotação. Você aí que tá assistindo o vídeo, que comprou HCTR a R$120 e fica tipo assim, nossa, tô tomando um fumão e tal, você não está sozinho, o Iridium está com você. Então se você pegar o Deva, preço médio 101, que ele tem, né, no Deva, Tord 10,47, o Tord está sendo negociado, sei lá, R$8, quanto é que tá o Tord, você caiu pra caramba. Então olha só o fumo que ele tá tomando em Tord, hein. O fumo, se você tá achando ruim o fumo que você tá tomando em Tord, o Iridium tem um fumo de mais ou menos uns 14 milhões de reais em Tord. Então assim, tá ruim, mas, né. HCTR, ele tem um preço médio de 119, o fundo tá R$100, ele tem mais ou menos R$100, eu nem sei quanto que tá hoje, mas deve tá ali, quando muito 105 e tal, enfim, ele tem aí mais de R$10 de prejuízo, daí mais ou menos uns 5 milhões de reais. E, enfim, tem várias dessas posições que a gente consegue ver aqui, e ele não consegue vender, mas ele vem vendendo devagarinho Deva, pelo menos em Deva eu vejo ele fazendo algumas vendas aí, tá usando para bater lucros, né? Aqui um pouco da demonstração de resultado dele. A gente pode ver, olha só a correção monetária, como é que ela veio mais baixa, né? Se pegar os últimos meses, veio aí metade do que costumava vir. O mês passado que veio 7,8 milhões, caiu para 3,7, caiu bem, é metade, de fato metade. A tendência que os próximos meses é que essa linha comece a melhorar aos poucos. Aos poucos ela vai começar a melhorar um pouquinho e tal, e aí a gente vai ver sai de 3.7 para, sei lá, 4.5, 4.8, 5 e aí por aí vai embora. Já a posição em fundos imobiliários, né, o rendimento advindo de fundos imobiliários, no que tange rendimentos, a tendência é que caia, pelo menos nos próximos 2 meses, aí, até 3 meses, a gente vai ver esses valores caindo. Quanto que vai cair, pessoal? Não fiz esse cálculo para vocês, mas a gente já consegue ver, por exemplo, já foi 12 milhões e 700, hoje está em próximo de 8. Vamos ver quanto é que vai para o próximo mês, mas se chegar um valor metade do que era lá em julho, por exemplo, não é nenhum absurdo. A tendência é que caia mesmo. Pelo menos nos próximos 3 meses a gente vai ver o valor caindo. Depois vai voltar, mas vai ter essa queda no que tange rendimentos. E no que tange a negociações, ele vem executando prejuízos, né? Executou lá em junho,
nesse mês também. Cara, é aquela coisa, o gestor ele tá numa posição um pouco complicada, né? Se falar de Deva, HCTR, Tord e etc. Ele tá numa posição complicada, não tá tão fácil para ele se livrar desses caras, né? Mesmo se ele queira se livrar, ele não vai conseguir. Tanto pelo tamanho da posição, que é muito grande, 150 milhões em Deva, por exemplo, é uma quantidade assim, muito grande, até mesmo pela liquidez do Deva, que não é ruim, mas é muito grande. E a HCTR também, 56 milhões de reais. Não é fácil dele se vender. Mesmo se tivesse, assim, dá para vender, não seria tão simples. E um ponto também que joga um pouco contra a negociação desse fundo, né, fazendo giro, fazendo ganho de capital, que no momento a gente tem muita posição de papel. Então papel, né, o Tord é papel, desenvolvimento, mas enfim, papel, Game 11 papel, HSAF papel, Serra Verde papel, Versalhes, DVFF, CPR tá tomando um fumo também, enfim, olha a onda de fundo de papel que tem aqui, e a gente sabe aí que a papelada está sofrendo bastante, né? Então acaba que o fundo fica numa posição um pouco difícil de fazer ganho de capital. Não é igual, por exemplo, aos outros, aos FOFs ou ao próprio CPTS. Eu gosto de comparar. O Iridium ele é comparável ao CPTS, viu, pessoal? Eu falo aos outros FOFs porque o Iridium como ele tem muito fundo muito fundo imobiliário dentro, ele acaba tendo uma dinâmica um pouco parecida com o FOF, dadas as devidas proporções. Mas ele é muito comparável, por exemplo, ao CPTS. O CPTS tem aí 30 e poucos % em fundos imobiliários. O Iridium tem aí, se pegar o que tem de FII, renda fixa e de FII, tem algo próximo de 26, né? Então acaba que é comparável, né? Lembrando, só que a carteira de um com o outro não é comparável. O CPTS tem muito fundo de tijolo e tal, esse aqui não, ele já é muito fundo de papel e tal, tem aquela concentração grande em Deva e Tord, HCTR. Já no CPTS é um pouco diferente. A carteira de fundos imobiliários do CPTS é muito melhor do que a do Iridium, muito melhor, mais diversificada, ele vai conseguir fazer ganho de capital mais fácil, enfim, comparando um pouco os dois. Então o que acontece? O mercado deu... Por que eu cheguei nesse ponto? Porque o mercado deu essa alta. O que aconteceu com o CPTS? Vocês assistiram o vídeo dele, né? O CPTS tinha um resultado negativo, eu não vou lembrar de cabeça exatamente o número, mas era tipo assim, resultado negativo em fundos imobiliários de... Um exemplo, 50 centavos por cota, negativo. Então, se ele vendesse toda a carteira de fundo imobiliário dele, daria um prejuízo para o cotista de 50 centavos por cota. Ele tinha isso. De um mês para o outro, esse prejuízo, que era menos de 50 centavos, passou a ser 30 centavos positivo. O valor exato eu não lembro de cabeça, mas teve essa questão no CPTS. Então, a carteira dele, como tem muita coisa de tijolo, subiu muito. E aí, o que o fundo consegue fazer? Ganho de capital. O que vai demorar para acontecer aqui no Iridium. A não ser que esses fundos de papel que ele tenha suba, mas dificilmente eles vão subir aí no curto prazo. Então, este é o ponto, essa é a diferença entre os dois fundos e a mecânica, né? Esse fundo aqui ele vai demorar muito mais para conseguir fazer um ganho de capital vultoso do que o CPTS. E quem lembra o Iridium lá atrás, que ele fazia ganho de capital toda hora e tal, com essa carteira de papel dele, dificilmente a gente vai ver isso acontecendo na mesma proporção. Por quê? Porque antes a gente tinha, por exemplo, HCTR, Deva, sendo negociados a valores astronômicos. Então era fácil, vinha a emissão, ele arbitrava quase que a posição inteira, fazia um lucro gigante pra gente e distribuía, e remontava a posição na emissão. Agora isso não está acontecendo, então o gestor está numa posição um pouco travada no que se refere a ganho de capital. Beleza? Então fica aí esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Valeu, até a próxima, fui!